2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi voltou a Ziclague após a vitória sobre os amalequitas. 3 dias mais tarde, veio um homem do exército israelita com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça como sinal de tristeza. Ele inclinou-se diante de Davi com o rosto no chão como sinal de respeito. "De onde você vem?" Davi perguntou. "Eu escapei do acampamento israelita", o homem respondeu. "O que foi que aconteceu?" Davi perguntou. "Diga-me, como foi a batalha?" E o homem respondeu. "Todo o nosso exército fugiu, muitos homens estão mortos e feridos no campo, e Saul e seu filho Jonatas foram mortos." Então, Davi perguntou ao homem que havia trazido a notícia. "Como é que você sabe que eles estão mortos?" "Porque eu estava no Monte Gilboa e vi que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros inimigos e seus cavaleiros estavam chegando cada vez mais perto dele, cercando por todos os lados. Quando ele me viu, chamou-me para junto dele e eu lhe disse: 'Aqui estou, Senhor.' 'Quem é você?' Ele perguntou. 'Um amalequita,' respondi. 'Vem cá e mate-me,' ele pediu, 'pois estou numa terrível angústia de morte.' Então eu me aproximei e o matei, porque sabia que ele não tinha condições de sobreviver. Depois tomei a sua coroa e uma das suas pulseiras para trazer aqui ao meu senhor." Então Davi e seus homens rasgaram as suas vestes em sinal de tristeza quando ouviram a notícia. Eles lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo do Senhor que morreram naquele dia à espada. Em seguida, Davi perguntou ao jovem que havia trazido a notícia: "De onde é você?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, um amalequita." "Por que você matou o escolhido do Senhor?" perguntou Davi. Então Davi disse a um dos seus soldados: "Mate esse homem." E o soldado atacou e matou o amalequita. Davi havia dito ao amalequita: "Você morre por sua própria condenação, pois você mesmo confessou que matou o rei escolhido do Senhor." Davi chorou muito e mais tarde escreveu um hino triste para Saul e Jonatas e ordenou que o hino fosse ensinado aos homens de Judá. Esse lamento está registrado no livro de Jasar. Ó Israel, o seu esplendor e alegria estão mortos sobre os montes. Heróis poderosos caíram. Não contem essas notícias em Gate, nem anunciem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as nações que adoram deuses falsos não riam em triunfo. Ó montes de Gilboa, não caia orvalho nem chuva sobre vocês, nem haja plantação de cereais nas suas encostas, pois ali os escudos dos guerreiros valentes foram profanados, bem como o escudo do poderoso Saul, que perdeu seu brilho. Do sangue dos feridos, da carne dos valentes, o arco de Jonatas nunca recuou, e a espada de Saul nunca falhou. Eles nunca voltavam das batalhas com as mãos vazias. Como Saul e Jonatas eram amados e estimados. Eles estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Mas agora, ó filhas de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com finas roupas e ornamentos dourados. Esses poderosos heróis caíram no meio da batalha. Jonatas foi morto lá nas montanhas. Como eu choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. O seu amor por mim era mais precioso do que o amor de mulheres. Os guerreiros valentes caíram, as suas armas foram destruídas. 2 Samuel, capítulo 2. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: "Devo mudar-me para uma das cidades de Judá?" E o Senhor respondeu: "Sim, você deve ir." "Para que cidade então irei?" perguntou Davi. "Para Hebrom," respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com as suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ainda levou os homens que o acompanhavam com suas famílias e foram todos de mudança para Hebrom e cidades vizinhas.
Quando os homens de Judá chegaram em Hebrom, Davi foi coroado rei do povo de Judá. Quando Davi foi informado de que os homens de Jabe e Gileade haviam sepultado Saul, enviou mensageiros com este recado: O Senhor abençoe vocês por terem sido leais ao seu rei, dando a Saul, o seu rei, um sepultamento honroso. Que o Senhor seja misericordioso e derrame sobre vocês muitas provas do seu amor. Eu, de minha parte, também serei generoso com vocês pelo bem que praticaram. Mas agora peço a vocês que sejam meus guerreiros fortes, corajosos e leais, pois o rei Saul já está morto e os homens de Judá já me ungiram o rei do povo de Judá. Porém Abner, o comandante-chefe do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, para coroá-lo rei sobre Gileade, Asser, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, estava com 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Manaim por 2 anos, enquanto o povo de Judá seguiu Davi. Davi reinou sobre Judá em Hebrom por 7 anos e meio. Um dia, o general Abner, filho de Ner, e os oficiais de Isbosete, filho de Saul, foram de Manaim para Gibeon. O general Joabe, filho de Zeruia, e as tropas de Davi foram ao encontro do general Abner. Encontraram-se na represa de Gibeon, onde se confrontaram, ficando um grupo de um lado da represa e o outro grupo do lado oposto. Então Abner fez uma proposta a Joabe: Deixemos que alguns soldados do seu exército lutem com alguns do meu exército diante de nós. Joabe respondeu: Está bem. Então foram escolhidos 12 homens aliados de Benjamim e Isbosete, filho de Saul, e 12 homens de Davi para uma luta de vida ou morte. Cada soldado atacava o seu adversário, agarrando-o pelos cabelos e fincava a espada no lado, e todos caíram mortos juntos. Por isso, aquele lugar de combate em Gibeon foi chamado de Eucate Azurim. Então, os 2 exércitos começaram a lutar violentamente um contra o outro. No fim, Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Abissai e Azael, irmãos de Joabe, e os 3 filhos de Zeruia tomaram parte na batalha. Azael, que era ligeiro e corria como uma cabra dos montes, começou a perseguir Abner. Ele corria sem se desviar, sempre atrás de Abner. Abner olhou para trás e, vendo que alguém o perseguia, gritou: Por acaso você é Azael? Sim, respondeu ele. Sou eu. Então persiga outra pessoa e não a mim, implorou Abner. Procure vencer algum soldado comum e capturar suas armas. Porém, Azael não deu ouvidos e continuou na sua perseguição. De novo, Abner advertiu Azael: Sai de trás de mim, como é que poderei olhar nos olhos do seu irmão Joabe se eu tiver que matar você, Azael? Azael se recusou a ouvi-lo. Então Abner o atacou com a parte traseira da lança que atravessou o corpo de Azael. Ele tombou no chão e morreu ali mesmo. Todos os que ali chegavam paravam ao lado do seu corpo. Depois disso, Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. Ao pôr do sol, eles chegaram ao monte Amar, perto de Giá, no caminho que levava ao deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, reuniram-se no alto de uma colina. Então Abner gritou a Joabe: É justo que nossas espadas continuem a matar uns aos outros? As coisas vão piorar para todos nós e haverá amargura. Já não está na hora de mandar os seus homens parar de perseguir os seus irmãos? E Joabe respondeu em alta voz: Deus é testemunha de que se você não tivesse falado, nossos homens continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. E fazendo soar a trombeta, seus homens pararam de perseguir as tropas de Israel e lutar contra elas. Nesta noite, Abner e seus homens marcharam pelo vale de Jordão, atravessaram o rio e marcharam durante a manhã até chegar a Manaim. Quando Joabe voltou com seus homens para suas casas, reuniu todo o povo e viu que faltava 19 homens de Davi, além de Azael. Porém, os homens de Davi tinham matado 360 homens, todos da tribo de Benjamim, comandados por Abner.
Joabe e seus homens levaram o corpo de Azalel para Belém e o sepultaram ao lado de seu pai. Viajaram de volta a noite toda, chegando a Hebrom quando o dia estava amanhecendo.